efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipient. Eu escrevo para você agora, mas não escrevo do meu quarto, com uma cama tão macia e uma janela tão iluminada. Não escrevo de minha casa, com sofás tão confortáveis e comida tão boa. Comida. Como sinto falta dela. Água também. Se eu pudesse conseguir uma gota, como eu agradeceria a Deus. Bem, agradeceria a alguém por isso. De qualquer maneira, não escrevo da minha casa na árvore, entre amigos tão queridos e pássaros cantando tão perto. Nem mesmo escrevo do mundo em que você vive agora. Não, eu escrevo de um lugar muito pior. É irônico porque durante meus últimos momentos no mundo, eu não conseguia imaginar um lugar pior do que o lugar que chamamos de Terra. Achei que tal lugar não poderia existir. Como eu estava errado. Permita-me me apresentar. Meu nome é Patrick. E para que você entenda minha linha de pensamento, vou precisar voltar um pouco. Voltar ao mundo que Deus, seu Deus, não mais o meu, me colocou. Os anos 80. Que época para estar vivo. Ótimos filmes, ótima música, mais ou menos. Ótimos amigos, ótima família, ótima casa, ótima vida, ótimo... Desculpe, eu estou divagando. 11 anos de idade, esse era eu, vivendo em uma casa no subúrbio com a minha mãe, Sarah, e meu pai, Vincent. Meus irmãos gêmeos de 13 anos, Darren e Bryce. E claro, minha irmã de 5 anos, Nancy. Pensando bem, me pergunto agora como será que ela está. Doce e pequena Nancy. Ela sempre foi tão preciosa e tão inocente. Espero que o que passamos juntos nunca tenha mudado isso. Enfim, lembro daquele dia tão claramente. Eu estava jogando uma partida de basquete de 2 contra 1. Eu era o 1. Com Darren e Bryce, os dois idiotas estavam me massacrando, é claro. Sempre prontos para me empurrar e me provocar. Ei, Patrick, você é péssimo nisso, eles sempre diziam. Bem, claro que eu era péssimo. Eu tinha 11 anos jogando 2 contra 1, contra 2 babacas de 13. Na verdade, sabe de uma coisa? Vou parar de chamá-lo de nomes. Veja, quando você está na Terra, é fácil chamar seus familiares de nomes e brigar com eles o tempo todo. Onde eu estou agora, porém, você daria qualquer coisa só para abraçá-los por 5 segundos e dizer o quanto os ama. Eu estou divagando de novo. Bem, logo nossa mãe nos chamou para dentro, pois estávamos recebendo alguns convidados naquela noite, nossos vizinhos. Os novos vizinhos em questão eram a família Hofmeister. Até aquele ponto, tudo o que eu tinha ouvido meus irmãos dizerem sobre os Hofmeisters eram coisas como: eles são assustadores pra caramba e pessoas estranhas que precisam ir embora. Eu não compartilhava dessas opiniões. Eles pareciam pessoas ok para mim. No entanto, os Hofmeisters vieram naquela noite. A família consistia em 3 pessoas. Primeiro, havia Eileen, de 60 anos. Uma mulher magra com cabelo curto e grisalho, sempre usando vestidos pretos. Depois tínhamos ninguém menos que Léo,
de 60 e poucos anos. Não me lembro da idade exata daquele desgraçado e nem me importo. Também extremamente magro, com um nariz longo que faria inveja àquele cara pálida da pantera cor-de-rosa. E então havia David, o filho adotivo deles, de 11 anos. Tenho quase certeza de que Léo e David estão no mesmo lugar de onde eu estou escrevendo agora, mas eu não tenho certeza. Veja, não conseguimos realmente falar com ninguém aqui. De qualquer forma, foi uma noite bastante agitada. Eileen e Léo tomaram chá com meus pais, enquanto Darren, Bryce e David e eu ficamos em nossa casa na árvore, jogando cartas. Na casa na árvore, comecei a conhecer melhor David. Devo dizer, no entanto, que ele parecia um pouco esquisito. Ele era bem estranho quando o assunto era falar de onde ele tinha se mudado ou como era a vida em casa. Ainda assim, ele era um bom garoto, apenas muito tímido. Mais tarde, naquela noite, quando o sol já tinha se posto, meus irmãos já tinham ido para casa, e David e eu estávamos caminhando pela rua iluminada pelos postes. Foi então que ele me convidou para ir até a casa dele por um tempo. Era uma noite de sexta-feira, então achei que tudo bem, deixei-me dizer isso. A casa dele era grande, era a maior do bairro, no final da minha rua, sentada no topo de uma colina, como se fosse melhor do que todas as outras. Atrás dela havia um grande campo que eventualmente se transformava em uma floresta que delineava o horizonte. Ao entrar na casa de David, fomos direto para a cozinha, onde ele me disse para tirar os sapatos para não irritar os pais dele. Ouvi alguns passos no andar de cima, então imaginei que os pais deles já tinham voltado para casa. Sentamos no balcão, comendo iogurte, enquanto David continuava a evitar minhas perguntas sobre a vida em casa, ou apenas sobre a sua vida em geral. Tudo o que eu sabia era que ele era adotado. Logo ouvi Eileen no andar de cima. David, venha aqui, por favor. Ela disse. David me disse para ficar aonde eu estava, pois ele voltaria em um minuto, e assim ele se foi. Fiquei sozinho na cozinha deles, terminando meu iogurte. Decidi me levantar e dar uma olhada ao redor para me manter ocupado enquanto David estava no andar de cima fazendo o que quer que estivesse fazendo. Olhando para a geladeira, vi algumas fotos que estavam presas por ímãs. Estas incluíam fotos da família com os rostos sorridentes de Eileen e Léo, e o rosto carrancudo de David. Por que David parecia tão infeliz em todas essas fotos? E outra coisa, havia uma foto na geladeira deles de uma criança sentada no chão do que parecia ser um porão, apenas olhando para a câmera com uma expressão vazia. Estranho. Então fui até uma prateleira na sala de estar, que estava cheia de porta-retratos e estatuetas. Muitas fotos de retratos ali, incluindo uma de Eileen, com uma expressão vazia, olhos frios e sem vida. Por alguma razão, isso me lembrou de um retrato que eu tinha visto uma vez do famoso cowboy chamado Buffalo Bill. O mesmo tipo de olhar e expressão e tal. Enfim, desculpe, eu nem sei por que isso veio à minha mente. Comecei a olhar para algumas das figuras na estante. Uma boneca do Mickey Mouse, uma boneca de macaco, o que me deixou um pouco assustado, e um colar com um pentagrama. Também havia um crucifixo, mas a cruz estava de cabeça para baixo. Que idiota bagunçou isso, eu pensei. Percebi então que David estava fora há um bom tempo, e comecei a me entediar de observar as decorações da casa. Decidi subir as escadas para encontrá-lo. Conforme subia, comecei a ouvir alguns ruídos estranhos vindo de um dos quartos. Parecia ser algum tipo de cântico, e ao chegar ao topo das escadas, confirmei que era mesmo. Olhei pelo corredor do andar de cima da casa dos Hofmeisters e vi que um dos quartos tinha uma luz acesa, com a porta entreaberta.
Ao caminhar em direção à porta, pude ouvir claramente Eileen e Léo recitando em uma língua estranha, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Me aproximei devagar, uma decisão que me arrependo até hoje. Empurrei a porta um pouco mais, apenas o suficiente para ver Eileen e Léo de joelhos, curvando-se diante de algo que estava fora do meu campo de visão. Não me atrevia a abrir mais a porta, mesmo que a curiosidade me consumisse para saber a que diabos eles estavam se curvando. Do meu ponto de vista, vi um pequeno caldeirão, cheio de um líquido fumegante. Léo estava soprando a fumaça de charuto e cuspindo rum dentro do caldeirão. Todo o ambiente do quarto era diferente. Não sei bem como descrever. Era como se eu pudesse sentir a presença de outra pessoa ali, mas não conseguia ver ninguém. Foi então que vi David, encolhido no canto do quarto, chorando desesperadamente. Ele parecia mais apavorado do que qualquer pessoa que eu já tinha visto até aquele momento. Agora é uma história diferente. Enfim, o terror de David só aumentou quando sua mãe, se é que se pode chamar aquela bruxa horrível de mãe, avançou até ele e puxou pelo pulso, tentando forçá-lo a se curvar para que quer que fosse aquilo. Aqui estavam se reverenciando. Seu medo cresceu ainda mais quando viu Léo tirar um galo de um saco de estopa e decapitar o pobre animal em um sacrifício brutal. O rosto de David ficou pálido de horror quando percebeu o tamanho da encrenca em que estava. E o mijo começou a escorrer pela sua perna, molhando o chão. Isso foi o suficiente para Eileen começar a esbofeteá-lo repetidamente, gritando de raiva. Você nunca faz isso na frente da besta. As agressões eventualmente pararam e David estava ali, uma pilha de lágrimas e urina. Foi nesse momento que decidi que era uma boa ideia sair dali. Virei-me para sair, mas na minha pressa acabei derrubando uma das coisas molduradas que decoravam uma mesa no andar de cima. Me encolhi de susto, sabendo que havia uma probabilidade de 99,9% de que o casal maldito no fim do corredor tivesse ouvido aquilo. Desci as escadas o mais rápido que pude, quase tropeçando. Não me importei, eu só queria sair dali. Mas, coitado do David, gostaria de ter feito algo para ajudá-lo. Agarrei a maçaneta da porta, preparando para uma saída rápida daquela casa maldita. Então, parei no meio do caminho. Santo Deus, por favor, me diga que... Sim, meus sapatos ainda estavam na cozinha. Eu os peguei e... Olá, Patrick. Olhei para cima e vi Eileen parada na sacada do andar de cima, olhando para mim com uma expressão excessivamente amigável no rosto. Fiquei congelado no lugar. Devo correr? Não, isso parecia estúpido. Além disso, ela saberia que vi o que aqueles malucos estavam fazendo lá em cima. Oi! Eu consegui gaguejar. Eu não sabia que você ainda estava aqui, disse Eileen com um tom de voz amigável demais. Sim, desculpe, eu respondi. Não precisa se desculpar, ela disse. Mas já está ficando tarde, você devia ir para casa. Não queremos que seus pais venham até aqui, certo? Não mesmo, eu pensei. Consegui balbuciar alguma resposta idiota antes de me despedir rapidamente e sair pela porta da frente daquela casa amaldiçoada. Nunca mais eu volto aqui, eu pensei. Se ao menos isso fosse verdade. Enquanto corria para casa, olhei para trás em direção à casa. E o que vi me gelou até os ossos. Em uma das janelas do quarto, a Eileen estava lá, apenas parada, olhando para mim. Quando ela viu que eu
olhava, levantou e acenou. Era isso. Ela sabia o que eu tinha visto. Droga. Bem, eu corri para casa o mais rápido que meus pés podiam me levar. Contei tudo imediatamente para os meus irmãos, sobre as agressões, os cânticos, o caldeirão e como Eileen repentinamente se dirigia a alguém ou algo no quarto pelos nomes de A Besta e Lúcifer. Bem, meus estúpidos irmãos espalharam a história por toda a escola até que todo mundo soubesse. Todo mundo sabia que os pais de David eram os bruxos esquisitos no fim da rua. A história se espalhou como fogo, cheia de exageros e distorções. David parou de falar comigo, sabendo que tinha sido eu quem espalhara os rumores. Me senti horrível por ele, mas não sabia o que fazer. Eu estava com muito medo de chamar a polícia ou os serviços sociais depois do que vi naquela casa. Eu era muito jovem para saber que era isso o que eu deveria ter feito. Tentei empurrar tudo para o fundo da minha mente até a noite de Halloween, algumas semanas depois. O bom e velho Dia das Bruxas. Era uma das minhas datas favoritas. Naquela noite de Halloween, eu estava fazendo o que todo garoto deveria fazer, tentando encher o máximo possível de doces em um travesseiro em uma única noite. Meus amigos e eu estávamos tentando cobrir todos os bairros para conseguir doce suficiente para meses. No entanto, meus planos foram arruinados quando encontramos meus irmãos e seus amigos encrenqueiros. Eles me levaram de lado e me disseram que eu não tinha escolha. Tinha que mostrar a eles a janela do quarto onde vi os Hofmeisters fazendo suas bruxarias. Não havia como escapar dessa, e logo me vi de volta naquele lugar amaldiçoado. Meus irmãos e amigos deles e eu estávamos no quintal dos Hofmeisters, ao lado da casa. No caminho da garagem havia caminhões de mudança. Eu não estava surpreso, aquelas pessoas tinham sido humilhadas. Na verdade, eu estava bem feliz que esses esquisitos não estariam mais morando na mesma rua em que eu dormia. Meu irmão, Darren, confirmou que eles estavam se mudando por causa dos rumores. Bem, antes que eu percebesse, meus irmãos estavam me forçando a subir uma árvore para dar uma olhada melhor na janela do lado da casa. Eles queriam ver se havia algo completamente louco visível por lá. E claro, sendo o trouxa que eu era, subi naquela árvore. Parecia que tudo estava indo bem até que a luz na janela se apagou. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. No entanto, antes que eu pudesse descer da árvore e mandar meus irmãos se lascarem, todos nós ouvimos a porta da frente se abrir. É claro que meus irmãos e os amigos deles saíram correndo, me deixando lá em cima da árvore. Eileen deve ter escutado eles, porque a próxima coisa que eu percebi foi que ela estava rodando o lado da casa, examinando as pegadas de lama deixadas pelos meus irmãos e pelos amigos deles. É isso, eu pensei. Vou acabar quebrando um galho ou caindo, e ela vai me pegar. Mas, por algum milagre, Eileen não me viu em sua árvore e voltou para dentro. Bom, eu saí correndo dali o mais rápido que pude, deixando meu chapéu de pirata, parte da minha fantasia de Halloween, caindo no chão, no quintal deles. Eu não queria nem olhar para aquela maldita casa de novo. Corri pela minha rua e pelo meu bairro, direto para o pátio da escola, onde meus amigos e eu tínhamos combinado de nos encontrar depois da armação dos meus irmãos. Para minha completa decepção, meus amigos não estavam em lugar algum. Tudo o que eu conseguia pensar naquele momento era que meus irmãos deveriam estar com o meu maldito saco de doces. Olhei em volta do pátio da escola, mais um pouco. Nada, nenhum sinal dos meus amigos. Devia ser bem tarde, já que nem havia mais crianças pedindo doces pelas ruas.
Eu sabia que meus pais iam me matar, então comecei a caminhar de volta para casa. Caminhar na noite de Halloween era a coisa mais legal de todas. Era uma sensação tranquila, assustadora e perturbadora, tudo ao mesmo tempo. Eu meio que gostava dessa sensação esquisita. Era o que dava o charme ao Halloween. No entanto, eu realmente não gostava da sensação de terror, como o que me atingiu quando percebi que estava sendo seguido pela caminhonete de Léo Hofmeister. Ótimo. Atrás de mim estava Eileen e Léo. Claro, Léo, sendo o capacho que era, estava dirigindo. Eileen estava sentada no banco do passageiro. Eles sabiam que eu tinha espalhado os rumores. Quem mais poderia ter feito isso? Ninguém. Eu era o único que tinha ido à casa nova deles. Corri o mais rápido que pude pela rua, com a velha caminhonete azul deles me perseguindo. Eventualmente desviei da calçada e corri para a floresta. Naquela noite corri o mais rápido do que jamais havia corrido na minha vida. Correndo pelos bosques, olhei para trás e vi a caminhonete parada, ao lado da estrada, próxima à floresta. Santo Deus, eu pensei. Eu estou morto. Essas pessoas são malucas. Infelizmente, ao olhar para o caminhão parado, eu não vi o tronco de árvore caindo bem no meio do caminho. E como você provavelmente adivinhou, tropecei nele, batendo com tudo no chão e perdendo todo o ar dos meus pulmões. Comecei a me arrastar, ofegando e lutando para respirar. E a próxima coisa que percebi foi a figura ameaçadora de Eileen parada sobre mim. Ela parecia tão assustadora sob a luz da lua, com seu cabelo grisalho e desgrenhado, iluminado, enquanto o resto de seu rosto permanecia escuro e escondido. Mais assustador ainda foi quando ela estendeu meu chapéu de pirata e o deixou cair no meu colo. Ótimo, isso foi o segundo erro por me meter onde eu não deveria. E de alguma forma eu tinha a sensação de que não teria uma terceira chance. Oh, Patrick, você levou uma queda feia, zombou Eileen. Vamos te levar para nossa nova casa e cuidar de você lá. Vamos te deixar novinho em folha. Implorei a ela, dizendo que estava bem e precisava ir para casa. Claro, ela não ouviu. A bruxa agarrou meu pulso e me arrastou para fora da floresta em direção à caminhonete deles. Eu estava fudido, tão fudido. Bem, eu teria estado se não fosse por um vizinho que passou e pegou os dois, me forçando a entrar na caminhonete. Eileen e Léo conseguiram inventar alguma desculpa qualquer e saíram dali rapidamente, me deixando para trás. Corri para casa e contei tudo aos meus pais. A polícia foi chamada e após dias de buscas, eles estavam perplexos quanto à localização dos Hofmeisters. Segundo a polícia, eles não estavam em sua casa antiga, nem haviam aparecido na nova. Não havia registros de apartamentos ou quartos de hotel. Aqueles adoradores de demônios e abusadores de crianças haviam desaparecido do mapa. Fiquei bem com isso e decidi seguir com a minha vida, esperando nunca mais ter que pensar nos Hofmeisters. No entanto, não demorou muito para que eu começasse a notar algumas coisas estranhas acontecendo no meu bairro. O que quero dizer com isso, você pergunta? Primeiro, houve algumas vezes em que vi crianças andando pela rua como se estivessem em transe. E para onde elas iam? Para aquela maldita casa no topo da colina. A casa dos Hofmeisters. Eu estava paranoico na época, e minha janela do quarto dava direto para a rua. Então, eu era o único que notava essas coisas. Tentei contar aos meus pais, mas eles só ficaram irritados dizendo: "Pare de deixar seus medos tomarem conta de você." Nunca os perdoei por isso, até hoje. E agora, tudo que eu quero é poder dizer que os perdoo. As ocorrências estranhas começaram a tomar um rumo ainda mais assustador. Uma noite acordei ao ouvir minha irmãzinha Nancy
sussurrando. Levantei para ver o que estava acontecendo. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao quarto dela, comecei a ouvir o que ela dizia. Coisas como: "Aham, ok, eu vou." Abri a porta bem a tempo de vê-la ajoelhada na cama, olhando pela janela. Mas isso não era a parte assustadora. A parte assustadora era a sombra esquelética de uma mulher projetada na parede do quarto de Nancy pela luz da lua. No segundo em que chamei Nancy, a sombra pareceu fugir. Corri até Nancy perguntando com quem ela estava falando. Minha irmãzinha não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Contei aos meus pais e dessa vez meu pai pulou da cama com a perspectiva de alguém estar do lado de fora da janela de Nancy. No entanto, quando ele foi lá fora, não encontrou ninguém. Bem, comecei a falar sobre isso de novo. Você pensaria que eu teria aprendido da primeira vez? Para os meus irmãos, Darren e Bryce, junto com os amigos deles, começaram a ter um novo interesse por toda essa conversa de Eileen. Algo sobre aquele lugar assustador no final da rua os divertia, lhes dava uma adrenalina. Eles adoravam esse tipo de coisa. Outra coisa a saber sobre Darren e Bryce é que eles tinham o hábito de fugir de casa aos sábados à noite, algo que meus pais odiavam, mas nunca fizeram nada de verdade para impedir. E como era de se esperar, meus irmãos e seus amigos saíram de fininho de um sábado à noite para verificar a velha casa dos Hofmeisters. Dessa vez, porém, eu não fui com eles. Mas claro, acabei sabendo o que aconteceu, porque depois que meus irmãos desapareceram naquela noite, um dos amigos deles, que foi esperto o suficiente para sair de lá cedo, me contou tudo. A polícia foi até a casa dos Hofmeisters com um mandado de busca para investigar. Eles não encontraram nada. Nada. No entanto, como de costume, fui eu quem continuou fazendo as descobertas aterrorizantes. Dessa vez era uma fita VHS que encontrei no meu quarto, enfiada no videocassete. Quando coloquei a fita, a primeira coisa que vi na tela da TV foi uma imagem estática de porão. O porão era escuro e sujo, quase como uma masmorra. De repente, a câmera começou a tremer um pouco, e quem a estava segurando apontou diretamente para o meu irmão, Darren. Darren estava amarrado a uma cadeira, inconsciente, parecendo machucado, espancado e abusado. O grito alto da pessoa que segurava a câmera acordou Darren. A pessoa era a Eileen. Ela começou a rir de forma doentia enquanto Darren acordava imediatamente, começando a chorar. Quem diabos faria isso com outro ser humano? Eu pensei. E ainda mais com meu irmão. Eu assistia em horror enquanto ela continuava a atormentá-lo verbalmente, eventualmente se tornando física, batendo no rosto dele, no peito e, por fim, nas partes íntimas. Aquela mulher era uma doente, uma pedófila nojenta. Não foi até eu ver Eileen puxar uma foice do bolso que desliguei a fita. Parte de mim queria continuar assistindo. Eu precisava saber se Darren estava morto, mas eu não conseguia ver. Não suportava ver o meu irmão sendo torturado daquela forma. Eu corri escada acima para o quarto dos meus pais, deixando a fita VHS no videocassete. No entanto, quando cheguei lá, meus pais haviam desaparecido. Eles haviam sumido. Ah, não, eu pensei. Serei o próximo. Quando desci as escadas novamente, parei de repente no meio do caminho. Meu sangue gelou quando vi Eileen Hofmeister no meu quarto. Cuidadosamente removendo a fita VHS do videocassete com luvas de látex. Ela percebeu que eu estava olhando. Eu juro que no segundo em que nossos olhares se encontraram, meu coração parou por um instante. Ela sorriu para mim e acenou com a mão dizendo:
Eu vou voltar para pegar vocês dois, hoje à noite. E assim como uma bruxa, ela saiu pela janela e sumiu. Corri para o quarto de Nancy completamente apavorado. Graças a Deus, Nancy ainda estava lá. Ela estava dormindo profundamente até que eu a acordei. Entrei no quarto gritando e chorando, provavelmente assustando a pobre garota até a morte. Não contei a ela sobre a fita, só contei à polícia. Naquela noite, nossa vizinha Betty, uma senhora frágil, veio nos vigiar em casa. Ninguém sabia onde meus pais estavam. Lá fora havia 2 policiais de guarda, vigiando a casa. Betty sempre foi uma ótima vizinha, uma senhora tão gentil, a pessoa mais agradável que você poderia conhecer. Tenho certeza de que ela está no céu agora. Se ela não foi para o céu, então eu não sei quem poderia ir. De qualquer forma, eu estava bastante ansioso naquela noite, mesmo com os policiais ali fora. E, infelizmente, eu estava ansioso por um motivo muito bom quando o sol se pôs. Ouvi a porta dos fundos se abrir e fechar. Será que eram meus pais? De repente fiquei animado, correndo até a porta para vê-los. No entanto, só o que encontrei foram pegadas de lama no chão. Algo não estava certo. Mas como alguém poderia ter entrado na casa se os policiais estavam do lado de fora? Corri escada acima para chamar Betty. Correndo para o quarto dos meus pais, ouvi o som do chuveiro ligado. Bati na porta chamando por Betty para tentar chamar sua atenção. Nenhuma resposta. Foi aí que me dei conta de que ninguém toma banho com um aparelho auditivo. Não. Foi então que ouvi Nancy gritar lá embaixo. Corri escada abaixo, mesmo sem querer entrar no quarto dela, mas sabia que precisava. Quando cheguei lá, sim, você adivinhou, ela tinha desaparecido. A janela estava aberta. Aonde estavam os policiais? Tomando as rédeas da situação, calcei meus sapatos e saí correndo pela porta. Corri pela rua, meus olhos se ajustando à escuridão, a tempo de ver Nancy entrando na floresta. A mesma floresta que ficava ao lado da colina onde estava a temida casa dos Hofmeisters. Chamei desesperadamente por ela, mas ela estava em transe, assim como aquelas outras crianças que havia visto antes. Mas ninguém acreditou em mim naquela época. Reunindo toda a coragem que eu tinha, corri atrás de Nancy enquanto ela desaparecia na escuridão da floresta. Corri fundo na floresta escura, meus pés fazendo barulhos altos enquanto esmagavam as pedrinhas no caminho. Quando finalmente alcancei Nancy, comecei a implorar e suplicar para que ela despertasse. Ela não conseguia sair do transe. Comecei a puxá-la para longe, mas ela continuou andando cada vez mais para dentro da floresta. Como se as coisas não pudessem piorar, avistei Eileen a cerca de 10 ou 15 metros à frente de nós. No caminho, eu não conseguia tirar Nancy desse maldito transe. Nunca vou esquecer o jeito que os olhos dela estavam, hipnotizados e dilatados. Lembrava muito o transe em que a cobra K de Mowgli, o menino lobo, colocava nas pessoas. Por puro desespero, eu me afastei e dei um tapa no rosto de Nancy, finalmente tirando-a do transe. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Só sabia que precisava correr de Eileen. Eileen imediatamente começou a correr atrás de nós. Eu nunca tinha visto uma mulher na cerca dos 60 anos correr tão rápido. Nós corríamos cada vez mais rápido. Estávamos conseguindo escapar até que a camisola de Nancy ficou presa em um galho de árvore. Eu puxava e puxava sua camisola, desesperadamente tentando soltá-la. Eileen se aproximava cada vez mais, rindo de maneira doentia. Quando Eileen chegou a cerca de 5 metros de nós, a camisola de Nancy finalmente rasgou e se soltou daquele maldito galho. Nós disparamos em direção à saída da floresta, correndo para a rua.
Olhei para trás, bem a tempo de ver a Eileen se virar e desaparecer na escuridão da floresta. Olhando ao redor da rua, tentando encontrar o carro de polícia que deveria estar protegendo nossa casa. Quando finalmente o encontramos, os policiais nem perceberam que estávamos desaparecidos. Os idiotas estavam fumando charutos cubanos em vez de proteger nossa casa de sequestradores. Inacreditável. Nunca me senti tão negligenciado e desprotegido em toda a minha vida. Meus pais estavam desaparecidos e agora a polícia nem estava cuidando de mim. Os policiais idiotas foram buscar Betty e nos levaram até a delegacia de polícia. Finalmente um lugar onde eu estaria seguro, certo? Tentando explicar para os policiais que minha irmã estava sob algum tipo de feitiço de hipnose voodoo, foi como falar com uma parede. Alguns policiais são tão ignorantes, nada abertos a novas ideias. Isso é algo que eu não sinto falta na Terra. As pessoas em posições de autoridade eram tão idiotas. Pelo menos Betty concordou em ficar lá conosco durante a noite. Viu o que eu estava dizendo? A pessoa mais amável que você poderia conhecer. Em algum momento adormeci na delegacia de polícia, assim como Betty e Nancy. O que nós acordamos ouvindo não era nada do que alguém gostaria de acordar ouvindo. Lá fora, um rugido encheu o ar. O rugido era como nada que eu já tivesse ouvido antes. Soava como se viesse diretamente da boca do inferno. Os gritos dos policiais ecoavam do lado de fora enquanto ouvíamos. Apavorados, só quando o rugido cessou e os gritos pararam é que ousamos olhar pela janela. E deixe-me dizer, não foi uma visão agradável. Dezenas de corpos estavam espalhados por todo o estacionamento. E lá estávamos nós, escondidos em uma sala nos fundos da delegacia, indefesos. Nancy e Betty e eu nos esgueiramos pelos corredores da delegacia tentando encontrar uma saída. Passamos por um escritório bem a tempo de dar uma olhada em um dos monitores de computador, o que estava recebendo imagens das câmeras de segurança. O que vimos no monitor foi chocante. Eileen arrancando uma porta lateral da delegacia de suas dobradiças. O que foi ainda mais chocante foi seu rosto. Seus olhos estavam demoníacos, sua pele apodrecida e cheia de cicatrizes, como a de um zumbi. Seus dentes eram grotescos, como se ela tivesse boca de metafetamina ou algo assim. Por que diabos ela estava assim? Agora eu sei a resposta. Ela estava possuída. Aquela bruxa doentia tinha conjurado voluntariamente um feitiço para se possuir, apenas para colocar as mãos em nós. A bruxa arrancou a porta das dobradiças e correu pelo corredor em nossa direção. Ela nos encurralou no escritório. E Betty... Oh Deus, pobre Betty... Eu não podia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Eileen simplesmente levantou Betty pelo pescoço, zombando dela. Não foi até Betty começar a recitar o Pai Nosso que Eileen entrou em um ataque de fúria, prendendo Betty contra a parede e a rasgando membro por membro, bem na frente de Nancy e de mim. Olhando para trás, não consigo acreditar que uma menina de 5 anos foi forçada a assistir algo tão horrível. Eu nunca tinha visto algo tão horrível. Claro, agora eu já vi coisas bilhões de vezes piores. Bem, depois que Betty foi lentamente estripada, Eileen nos pegou, a mim e a Nancy. Léo chegou na delegacia com o caminhão azul e lá fomos nós. Sem nenhum vizinho para nos salvar dessa vez. Antes que eu percebesse, estava de volta ao lugar horrível conhecido como a Casa dos Hofmeisters. Não havia móveis dessa vez, nem retratos assustadores, nem luzes acesas. Apenas uma casca vazia de puro mal. Eileen e Léo nos levaram para a sala de estar, onde começaram a discutir entre si. Léo queria
se divertir com Nancy, mas Eileen disse para ele esperar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Queria me levantar e arrancar a cabeça deles, se ao menos eu pudesse. Até hoje eu gostaria de ter batido nesse desgraçado doente. Durante esse tempo comecei a me perguntar onde estava David, provavelmente sofrendo o mesmo destino que meus irmãos e meus amigos. E meus pais. Oh Deus, por favor, me diga que eles não sofreram o mesmo destino também. Léo eventualmente perdeu a paciência com Eileen, dizendo que dessa vez ele ia conseguir o que queria. Ele olhou para minha irmãzinha, a preciosa Nancy, com um sorriso malicioso. Venha cá, raio de sol! Ele exclamou. Aquele canalha nojento se lançou sobre Nancy. Corri em sua direção tentando impedi-lo. Tudo que consegui foi um tapa no rosto enquanto Eileen interveio, dizendo a ele que precisava esperar. Ela recebeu um soco no queixo. Bem, isso foi uma decisão horrível da parte de Léo. Será que o idiota se esqueceu que sua esposa estava possuída? Eileen agarrou Léo, levantando-o pela nuca. Nancy e eu aproveitamos a chance e corremos. Claro, a porta da frente estava no caminho de Eileen, então tivemos que correr para mais dentro da casa para encontrar outra saída. Olhei por cima do ombro, bem a tempo de ver Eileen começar a morder o rosto do marido, mastigando-o como um cachorro com um osso. Os gritos de dor de Léo eram tanto horríveis quanto reconfortantes para mim. Ele mereceu o que recebeu. Nancy e eu corremos pela casa, desesperados para encontrar uma saída. Porque aquela casa tinha que ser tão grande? Parecia um labirinto. E o fato de ouvirmos os rosnados demoníacos de Eileen enquanto ela tentava nos localizar não ajudava em nada. Finalmente encontramos uma janela que dava para a encosta da colina. Rapidamente a destranquei, ouvindo os passos de Eileen se aproximarem cada vez mais. Havia uma tela na janela. Eu recuei e a empurrei com as mãos, rasgando-a. Guiei Nancy para fora enquanto ouvia o som assustador dos pés de Eileen batendo no piso da madeira. Quando Nancy pulou para fora, gritei para ela correr. Não precisei dizer 2 vezes quando comecei a sair pela janela. De repente, senti a mão, ou garra, de Eileen agarrar o meu ombro. Gritei, mas ninguém viria me ajudar. Eileen me levantou com uma força de um atleta olímpico, me carregando pelo corredor e até o porão. Não, por favor, eu pensei. No porão não. Bem, era o porão, pois Eileen abriu a porta e me carregou para o porão mofado. Ela desceu as escadas, me segurando nos braços e acendeu a luz. Imediatamente uma figura macabra apareceu à luz fraca do porão. Era uma estátua do diabo em tamanho real, com 2 metros de altura, completa com chifres de carneiro e olhos demoníacos, dentes de sabre, cauda bifurcada e pés com cascos. Era para isso que eles estavam se curvando naquela noite. Só podia ser. Mas agora estava no porão. Eileen me jogou em uma cadeira de madeira, de modo que eu ficasse cara a cara com aquela estatueta horrível. Ela me amarrou desta vez. Era o fim, eu pensei. Eileen então puxou um livro preto com algum tipo de símbolo satânico na capa. Tentei implorar e suplicar, dizendo que estava arrependido pelos boatos que espalhei. Até me esforcei para dizer a toda a cidade que estava mentindo, que as histórias eram inventadas. Porque eu me dei ao trabalho. Eileen não quis saber. Então comecei a chorar, perguntando por que ela tinha que matar meus irmãos e meus pais. Quando disse isso, Eileen fez uma expressão confusa. Eu fiz o que com eles? Ela perguntou em sua voz demoníaca e profunda. Você matou meus pais? Eu disse. Patrick, Lucifer não quer apenas ver as pessoas morrerem. Ele quer vê-las no inferno com ele. O quê?
Eu perguntei em um tom apavorado. Bem, você poderia dizer que a sua família está mais viva do que nunca agora. Ela exclamou, e foi aí que a terrível verdade foi revelada, saindo do canto escuro do porão, por trás da estátua. Vieram meus pais, meus irmãos e amigos deles, e aquelas crianças que eu tinha visto entrando na casa. David também estava entre eles, mas eles andavam de maneira zumbificada. Quando todos se aproximaram da luz, vi seus olhos completamente negros, possuídos. Aqueles olhos horríveis não eram os olhos das pessoas que eu conhecia. Todos pareciam sujos e maltratados, e suas peles pareciam ter começado a apodrecer. Eileen sorriu com alegria ao ver isso. Está vendo, Patrick? Mamãe e papai estão aqui. Diga oi para mamãe e papai. Olhei para os meus pais, desesperado para que pudessem, mas eles se foram. Era um sentimento horrível. Salve Lúcifer! Gritou Eileen. Salve Lúcifer! Repetiram as pessoas hipnotizadas de maneira robótica. Eileen então olhou para mim. E agora você vai se juntar a eles. Eileen abriu o livro preto e começou a recitar encantamentos. Os zumbis, as pessoas que eu conhecia, me cercaram e começaram a recitar junto com ela. Implorei aos meus irmãos, a David e aos meus pais, mas foi tudo em vão. Eles estavam perdidos. De repente, os lábios da estátua, tão realista, começaram a se contorcer intensamente. Achei que estava sonhando. É engraçado quando algo assim acontece. Tudo que você pensa é: meu Deus, isso realmente está acontecendo? As pálpebras da estátua começaram a tremer também, antes de se abrirem para revelar olhos completamente negros. Os olhos começaram a brilhar com um vermelho brilhante, ao mesmo tempo que a mandíbula da estátua começou a se desprender. Então, um rugido alto explodiu da estátua. Esse rugido era ainda pior que o rugido demoníaco de Eileen, mais alto e muito mais profundo, uma névoa branca em forma de caveira humana. Começou a se erguer por trás da estátua enquanto Eileen gritava: A besta está com fome. Gritei um grito aterrorizante enquanto a névoa veio em direção a mim, entrando na minha boca, descendo pela minha garganta. Gritei enquanto sentia o espírito maligno percorrer o meu interior, se contorcendo dentro de mim. Meus gritos agudos começaram a ficar cada vez mais graves, se transformando em um rugido demoníaco. Era assim que era ser possuído. Agora eu pertencia a Eileen, mas pior ainda, pertencia a Lúcifer. Os últimos meses da minha vida foram agonizantes, pois perdi a mim mesmo, perdi quem eu era como pessoa. Tornei-me o escravo zumbi de Eileen Hofmeister, trabalhando para servir ao próprio diabo. Era como um sonho. Eu tinha controle sobre minhas ações, mas ao mesmo tempo não tinha. Meu trabalho escravo terminou quando meu corpo começou a apodrecer lentamente. Foi então que Eileen me descartou, provavelmente indo substituir-me por outra criança pobre. E é por isso que eu estou onde estou agora. Nada disso faz sentido para mim. Não mereço estar nesse lugar. Claro, vivi meus últimos momentos servindo ao adversário de Deus, mas não foi por escolha minha. Então, por que eu estou aqui? Algum tipo de erro? O céu ficou sem espaço ou todos acabam vindo para cá? Meus pais estão aqui também? Meus irmãos? Talvez essa seja a pior parte. Nem sequer me concedem as respostas para essas perguntas. Eu apenas existo em completa escuridão e calor extremo. De qualquer forma, sei que é culpa de Eileen eu estar aqui. É tudo culpa dela. Foi Eileen quem me roubou da verdadeira luz do céu.
E é por isso que do inferno eu escrevo.